Tem uma ideia que está me acompanhando há bastante tempo e eu gostaria de compartilhar com vocês essa ideia. Vocês concordam comigo que a gente não escolhe aquilo que nos acontece em vida? Ninguém escolhe, por exemplo, a infância que teve, ninguém escolhe as perdas que sofreu, ninguém escolhe os traumas, as rejeições, os abandonos. Mas existe uma pergunta que me parece muito primordial e que muda completamente a nossa vida. O que eu faço com aquilo que aconteceu comigo? Essa é uma pergunta meio padrão na psicanálise, nas psicoterapias, meio clichê, mas eu quero abordá-la de uma maneira um pouco diferente. E essa pergunta ela é um pouco diferente de perguntar por que isso que eu sofri aconteceu, no caso de um sofrimento. Hoje eu quero pensar justamente sobre isso, assim. Existe uma tendência que é muito comum de imaginar que o sofrimento é apenas um peso que deveria desaparecer da nossa história. Como se você fizesse de conta que está feliz, isso fosse apagar tudo aquilo que doeu, que produziu sofrimento, que produziu tristeza. Mas eu sempre me questiono se a questão aqui não deveria ser outra. Eu não acho que o sofrimento deveria desaparecer, ou que ele precisaria desaparecer. Eu acho que ele deveria deixar de ser apenas sofrimento. Quando a gente tende a perceber que as coisas que a gente passou não é apenas um sofrimento, mas que ele tem muita coisa a nos proporcionar, a percepção muda. Existe uma frase do Nietzsche, filósofo, Friedrich Nietzsche, que eu gosto muito porque ela aponta exatamente para isso. O que o Nietzsche diz? Que nós não escolhemos aquilo que nos acontece, mas a gente pode transformar a maneira como isso passa a fazer parte da nossa vida. Como assim? De forma consciente? Não necessariamente. Isso não significa justificar a dor. Não significa dizer, então foi bom que isso me aconteceu. Não significa romantizar os traumas. Muito menos dizer que foi bom ter sofrido. Não tem nada a ver com isso. O sofrimento por si só não resolve nada. Nada disso. Significa, sim, reconhecer que apesar da dor, alguma coisa pode vir a nascer daquela dor. Isto que muda tudo. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Eu penso aqui, por exemplo, em um paciente que cresceu praticamente sem receber afeto dos seus cuidadores, tá? Pai, mãe, enfim. Durante muitos anos, esse paciente viveu tentando preencher esse vazio deixado pelo não cuidado dos pais através de relacionamentos. A pessoa passou o tempo todo, a vida toda, buscando relacionamentos amorosos como forma de inconscientemente compensar aquela falta que ela tinha e que ela nem se dava conta. Ela passou a vida esperando alguém que viesse finalmente reparar aquilo que lhe faltou. Tá? Até que em um determinado momento da análise, do processo terapêutico, da sessão, ela começa a perceber uma coisa. Que justamente por essa dor que ela passou, justamente por essa falta que ela teve, justamente por todo esse sofrimento vivido, foi justamente por tudo isso que ela acabou desenvolvendo uma capacidade impressionante de análise, de observação sobre as pessoas, de reflexão sobre a própria vida, de analisar situações, de entrar em contato consigo mesma, de refletir sobre o seu mundo interno. E um dia ela me disse de uma forma muito bonita que a terapia havia despertado nela um gosto
enorme pela compreensão das questões humanas. E naquele momento que me ocorreu uma ideia, esta ideia deste vídeo. Talvez seja justamente aquele impedimento tão doloroso, ou os nossos impedimentos que são tão dolorosos nas nossas vidas, que no caso essa paciente viveu, que tenha obrigado a vida psíquica dela a desenvolver uma capacidade rara de observação sobre si mesmo. É justamente o fato de ter sido forçada constantemente a ter que pensar naquilo que estava acontecendo com ela, de ter que pensar na solidão que ela sentia, de ter que entrar em contato tanto com essa sensação de abandono que ela carregava. Foi esse fato que fez com que ela estivesse muito dentro dela e acabasse adquirindo uma certa perspicácia em análise, em observação, em percepção das pessoas, de si mesma. Vocês conseguem perceber a diferença aqui? Eu não estou dizendo que a falta que ela teve dos pais foi boa. Não. Eu não estou dizendo que ela não foi... Ou melhor, eu estou dizendo que ela não foi apenas ruim, que ela não foi apenas destruição, mas que ela também produziu possibilidades na vida dela. E é a isso que eu vou usar aqui a palavra do querido professor Gilberto Safra. É a isso que pode se estabelecer na vida de uma pessoa aquilo que a gente chama de vocação. Vocação não é simplesmente você descobrir uma profissão, aquilo que você faz bem tecnicamente. Vocação é perceber que aquilo que mais nos feriu também pode indicar aquilo para o qual a nossa sensibilidade ficou especialmente afinada. Uma pessoa que sofreu abandono, às vezes, desenvolve uma enorme capacidade de acolher o sofrimento dos outros. Quem viveu muita solidão, às vezes, aprende a escutar profundamente o outro, a se colocar no lugar do outro. Mas quem viveu a solidão e quem se permite assumir esta solidão, assumir essa dor que existe em si, não quem faz de conta que isto não aconteceu. Então, você pode passar uma vida negando as coisas que lhe aconteceram e achando que está fazendo o máximo, achando que aquela alegria superficial está dando conta daquele sofrimento que existe em você. Você está abdicando assim sem saber de uma parte preciosa do teu mundo interno, de uma parte preciosa de você mesmo que sofreu tanto e que se você entrar em contato é dali que pode sair a tua vocação, o teu futuro, aquilo de melhor e mais potente que existe em você mesmo. Quem precisou compreender muito cedo os próprios afetos, os próprios sentimentos, foi obrigado, foi jogado nessa condição, às vezes torna-se alguém capaz de compreender o afeto dos outros com muita delicadeza. Mas o ponto é esse, isso não acontece de forma automática. Não basta sofrer somente. É aqui que muita gente se engana. O sofrimento sozinho, ele não produz sabedoria. Se produzisse, bastaria sofrer para amadurecer e pronto. Mas a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. Existem pessoas, né, que sofrem durante décadas e permanecem presas exatamente no mesmo lugar, no mesmo processo repetitivo. Então o que transforma uma pessoa, o que dá potencial para uma pessoa, não é o sofrimento em si, mas é o trabalho que você realiza sobre ele, e é aí que entra o processo terapêutico. É a coragem de olhar para a própria história sem fugir dela. Porque muitas vezes o que acontece? A gente passa a vida toda tentando escapar justamente daquilo que poderia revelar quem somos e o que mais precioso nós temos. Olha que interessante isso, pessoal. A gente quer esquecer, isso é meio que automático de todo ser humano, tá? A gente quer esquecer, a gente quer anestesiar, a gente quer se distrair, a gente quer preencher o vazio com subterfúgios, seja quais forem, mas ao fazer isso, a gente acaba se afastando de uma parte muito preciosa
da nossa própria existência. E talvez exista uma pergunta aí que valha muito a pena levar para a vida de cada um de nós. Em vez da gente se perguntar apenas o que faltou, que tal se a gente experimentasse perguntar o que essa falta me obrigou a desenvolver e que eu ainda desconheço? Talvez a resposta ela não apague a dor e o sofrimento em si, mas ela pode começar a dar um sentido completamente novo para essa dor e para esse sofrimento. E às vezes é exatamente aí que uma vocação e que um futuro começa a nascer.